assunto porque a Secretaria de Educação do Estado afastou do cargo o diretor do CIEBTEC, o Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico em Itabuna. Foi depois de denúncias de racismo, importunação sexual e assédio moral feitas por estudantes contra o diretor, Denelísio Nobre. Segundo essa advogada, os casos vieram à tona depois de uma palestra realizada por ela no CIEBTEC em Itabuna. Ela disse que no final dessa palestra, os estudantes denunciaram comportamentos do diretor Denelísio Nobre. Fui convidada pelo CIEBTEC para dar 2 palestras, uma sobre violência doméstica, outra sobre assédio sexual e moral na escola e no trabalho. Essa segunda palestra aconteceu no auditório do CIEBTEC. Ao final da palestra, mais de 20 adolescentes e jovens me cercaram e começaram a relatar as coisas que estavam vivendo dentro da instituição, protagonizadas pelo diretor Denelísio Nobre. E meninas que me falaram sobre oferta de valores para fazer favores, como dar um beijo, favores sexuais, né? Então, teve uma delas que ele chegou a ofertar R$200 para que desse um beijo na boca dele. Ainda segundo a advogada, os estudantes denunciaram o comportamento do diretor durante uma reunião que aconteceu em 2024. Ele teria usado palavras com teor sexual. Nessa reunião, que a gente não sabe qual o propósito, ele disse que ia se utilizar do linguajar dos adolescentes. E aí ele começou a falar coisas absurdas. Ele começou a dizer que iria falar na nossa linguagem, que era pra gente não se assustar, porque ele iria falar na linguagem juvenil, que quem quisesse pegar ele que estava de boa, porque ele não fazia mais filho. A reação de todo mundo foi ficar estagnado, porque ninguém conseguiu saber o que fazer ali. Essa outra jovem que estudou no CIEBTEC disse que foi assediada pelo diretor durante uma viagem da escola. A banda que eu participo foi para uma viagem em Ilhéus, a propósito. E aí, quando chegou lá, eu fui dentro do carro dele. Foi mais 2 pessoas dentro desse carro. Ele perguntou a mim qual era a faixa etária de pessoas que eu ficava. E ele perguntou se eu tinha algum interesse em ficar com alguém mais velho, com 50 ou acima de 50 anos. Eu falei que não tinha nenhum interesse e tal. A estudante contou ainda que recebeu uma proposta de pagamento para beijar o diretor e que ele chegou a convidar ela para tomar banho de piscina na casa dele. E ele falou com uma das pessoas que estavam com a gente, perguntando se eu não queria dinheiro para beijar ele. Essa pessoa que estava com ele perguntou pra mim, falou assim, ele tá perguntando se você não queria dar um selinho nele, ele ia te pagar pra isso. Eu falei que não queria. Quando chegou na escola, ele perguntou novamente pra mim qual era a minha resposta, se eu iria querer, e não ficou só naquele dia. Vários outros dias que eu ia pra escola, ele falava pra mim, perguntava pra mim se eu tinha respondido, se eu tinha interesse, se eu queria, ou se eu estava interessada. Quando a gente estava voltando, aí eu estava comentando com a pessoa que estava comigo que eu estava querendo ir pra piscina, porque estava muito calor no dia. Aí ele escutou e falou bem assim comigo, na minha casa tem piscina, se você quiser, vai você e mais essas 2 pessoas, as 2 pessoas que estão envolvidas, pra lá, que lá é um lugar mais tranquilo, é mais refrescado, e vocês podem ficar mais à vontade. A advogada contou que os estudantes tinham medo de fazer denúncias. Disse para eles que cancelaria a minha agenda naquele momento para acompanhá-los na delegacia à tarde. Ali já sairia dali do CIEBTEC direto para a delegacia. E eles começaram a ficar muito amedrontados, apavorados. Espero o ano letivo acabar para a gente tomar uma providência, porque o meu papel naquele momento era informar as autoridades policiais e judiciais o que estava acontecendo, né? Mas diante da resistência deles, eu tinha que respeitar. Ao que no findar do ano, voltaram a me procurar e eu dei todo o apoio, todo o suporte no sentido de dizer vamos denunciar, vamos romper o silêncio. E eles romperam o silêncio. As denúncias de racismo, importunação sexual e assédio moral foram registradas na Delegacia de Polícia Civil em Itabuna. A delegada que acompanha o caso não quis gravar entrevista e disse que o caso está em segredo de justiça. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que assim que tomou conhecimento das denúncias, afastou imediatamente o servidor das funções. Disse ainda que um processo de investigação foi aberto para apurar o caso e que a direção do Núcleo Territorial de Educação do Litoral Sul 5 está dialogando com a comunidade escolar.
O diretor acusado não quis gravar entrevista. Ele negou todas as acusações. Disse que desconhece o teor das denúncias e que tem mais de 30 anos de serviços prestados na educação em Itabuna e sem nenhum tipo de situações aí que possam que possam manchar a sua mácula.